Começa agora o Jornal da Cultura com William Correia. Boa noite. O relator apresenta texto final da reforma da Previdência e prevê economia de 913 bilhões de reais em 10 anos. E o Jornal da Cultura tem muito mais. Jair Bolsonaro fala pela primeira vez sobre vazamentos de mensagens e declara apoio a Sérgio Moro. Após atritos com o escritor Olavo de Carvalho e os filhos do presidente, General Santos Cruz deixa a secretaria do governo. 2 navios petroleiros são bombardeados no Golfo de Omã e provocam aumento na tensão entre Estados Unidos e Irã. Dengue já causou quase 300 mortes este ano no país e a maioria dos casos está em São Paulo e Minas Gerais. Nova lei permite que qualquer pessoa possa oferecer empréstimo criando uma empresa simples de crédito. Nós vamos caminhar, de uma certa forma, para a geração de empregos. É nesse sentido, principalmente, que essa medida é positiva. Supremo Tribunal Federal decide que homofobia é crime e será punido com pena de prisão. Um dos santos mais populares do país, Santo Antônio, abre as comemorações das festas juninas. E na bancada eu tenho a companhia do consultor político Gaudêncio Torquato e do ator e diretor Flávio Galvão. E você pode mandar perguntas e fazer comentários através do Twitter na hashtag do Jornal da Cultura. Relator da Previdência inclui os bancos nas reformas e economia aos cofres públicos pode passar de 900 bilhões de reais em 10 anos. Agora, as discussões principais giram em torno da participação de estados e municípios. O texto foi lido hoje na Comissão Especial da Câmara dos Deputados. Foram 5 horas de sessão até o voto do relator na Comissão Especial da Reforma da Previdência na Câmara. Pela aprovação da proposta de emenda à Constituição número 6.219. Houve momentos de tensão. Eu gostaria sim que quem pode mais pagasse ainda mais. Como é o caso dos próprios deputados na sua aposentadoria parlamentar, que o deputado Ivan Valente tem, mas ele poderia abrir mão dela para ajudar mais, como alguém que pode mais. Eu não tenho. Assim, todos os que contribuem... não pode mentir. O relator Samuel Moreira, do PSDB de São Paulo, estima uma economia de 914 bilhões de reais em 10 anos, valor menor do que previa o governo. Ele destacou o fato de ter aumentado a contribuição dos bancos sobre o lucro líquido, que foi de 15% para 20%. A mesma Câmara que pede sacrifício de trabalhadores e aposentados, pede também sacrifícios de banqueiros. O texto ficou da seguinte forma: a idade mínima para a aposentadoria do trabalhador urbano, 62 anos para mulheres com 15 anos de contribuição e 65 para homens com 20 anos de contribuição. Para os professores, 60 anos para homens e 57 anos para as mulheres. Foi retirada a proposta de capitalização, quando o trabalhador poupa para a própria aposentadoria. Estados e municípios ficaram fora do texto. Foi criada uma nova regra de transição, que mistura idade com tempo de contribuição e um pedágio no final. BPC, benefício de prestação continuada, fica como está. Na aposentadoria do trabalhador rural, homens terão que contribuir por 20 anos. A oposição já conquistou uma série de vitórias para a população brasileira. As mudanças nas regras do BPC, da aposentadoria rural e, sobretudo, conseguimos retirar a proposta de capitalização. A estratégia dos deputados, encabeçados pelo Centrão, é forçar o envolvimento de governadores e prefeitos para que apoiem publicamente as mudanças nas aposentadorias. De olho em seus redutos eleitorais, os parlamentares não querem arcar sozinhos com o ônus político das decisões. Nós estamos lutando para conseguir quórum amanhã e na segunda-feira, de maneira que na terça a gente consiga fazer a discussão, terça, quarta e quinta. Acho que uns 3 dias talvez a gente consiga encerrar e votar logo na sequência. Eu acho que o que nós estamos discutindo é muito importante para o país, para a gente estar preocupado com o feriado e com festa junina. Gaudêncio Torquato, boa noite. Essa reforma aí é a reforma possível, né, nesse momento. Não é a ideal, mas é a possível. Agora, é curioso, né, Gaudêncio? Porque tiram governadores, tiram os governos, né, os estados e municípios, por conta das eleições para a prefeitura, não é isso? Boa noite, William. Boa noite, Flávio. Oi. Olha, é a reforma possível. Na verdade, o governo pretendia economizar em 10 anos 1 trilhão e mais ou menos 250 bilhões de reais. Pelo cálculo do relator, vamos chegar aí a 913 bilhões. Um pouquinho mais, porque, na verdade, essa conta pode chegar a 1 trilhão e 100 e tantos bilhões em função
de uma manobra que o relator colocou no seu relatório, que é um imposto, na verdade, uma oneração maior dos bancos e um repasse dos dinheiros que saem do FAT, que é o Fundo de Auxílio ao Trabalhador. Esse dinheiro iria para o BNDES na totalidade, e ele está sugerindo que 28% desses recursos sejam destinados à Previdência. Então, nós podemos chegar um pouquinho mais. Primeira colocação é. Segunda colocação é que, na verdade, é reforma possível, excluídos os municípios e estados. Porque, evidentemente, os senhores governadores e os senhores prefeitos não vão querer arcar com o prejuízo de bancar uma reforma previdenciária que vai cobrar deles daqui a 2 anos na boca das urnas. Na verdade, os eleitores, daqui a 2 anos, vão ter que eleger prefeitos e não querem, vamos dizer assim, diminuídos em suas possibilidades hoje. Mas os governadores querem essa... Os governadores querem por conta... É claro que querem, William, sob pena de quebra do Estado. Quebra do Estado, só os prefeitos que não. O problema é que, politicamente, nesse momento, veja bem, os deputados não querem aprovar, porque os deputados também são protagonistas dessa história. Então, vamos adiar isso para o plenário. Veja bem, eles jogaram o abacaxi para o plenário descascar. Até o dia 27, nós vamos ter, portanto, essa discussão e decisão final da reforma. Acredito que a reforma passe, desidratada, mas passa, podendo até chegar a essa conta de 1 trilhão, sem dúvida nenhuma, viu, William? Essa reforma, ela não só é Flávio possível, Galvão, boa noite. boa noite, William, boa noite, Torquato. Não só é possível, como ela é necessária, ela é fundamental. A diferença vai ser 350 bilhões, 360, né? Passa-se. Vai ter problemas com os governadores, com os candidatos a prefeito. Passa-se. Essa reforma está para ser feita desde que houve a democratização do país há muitos e muitos anos atrás. Foi enrolando, estamos num grande buraco, tem que ser feita agora. Terça-feira começam as discussões. Todos nós, espectadores, todos nós, cidadãos, temos que estar de olho no que vai acontecer. Tem que ser feita esta reforma o mais rápido possível. O presidente Jair Bolsonaro demitiu o general Carlos Alberto Santos, Carlos Alberto Santos Cruz, da Secretaria de Governo da Presidência. Ele é o 3º ministro a cair na gestão Bolsonaro em menos de 6 meses e é a primeira baixa de um militar. O general Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, comandante militar do Sudeste, irá assumir o cargo. Desde que chegou ao Planalto, Santos Cruz se envolveu em embates com o escritor Olavo de Carvalho e com os filhos do presidente. Em carta divulgada numa rede social, Santos Cruz disse que deixou o governo por decisão de Bolsonaro. Em nota, o Palácio do Planalto agradeceu o trabalho feito por Santos Cruz, mas não informou o motivo da demissão. Gaudêncio, vamos lá, eu sei que você sabe dos bastidores desse assunto aí. E aí, isso criou um clima duro com os militares ou não? O Flávio, a análise política faz com que a gente tenha que conversar diariamente, cotidianamente com o mundo político. Então, eu procurei saber, depois que tomado de surpresa hoje à tarde, procurei saber, afinal de contas, o que aconteceu. Será que o senhor imponderável dos anjos, ou dos demônios, nos visita mais uma vez? E aí conversei com um prócer muito amigo do general Santos Cruz, colega de turma dele, de Campinas, um senador da República, que me contou alguns bastidores. Ele disse, primeiro, nós estamos desolados, que era inesperada essa demissão. Ninguém esperava, nem a área política, nem a área militar, ninguém. Nem o Olavo de Carvalho? Aí, por quê? Quais são as causas? Vamos lá. Que causas teriam motivado essa demissão? Então, vamos aqui enumerar. Primeiro, evidentemente, houve uma queda de braço e a ala ideológica da direita, extrema-direita, chefiada pelo guru Olavo de Carvalho, ganhou a parada, juntamente com os filhos do Bolsonaro. Primeira questão. Como se sabe, o Olavo Carvalho tem falado muito mal do ministro Santos Cruz nos últimos tempos. Houve um episódio, há tempos atrás, de um WhatsApp, em que o general Santos Cruz teria falado mal do Bolsonaro. Não. Isso foi desmentido, mas essa coisa ficou, assim, vamos dizer assim, no âmago, no espírito do governo. Segunda questão. O ministro Onyx Lorenzoni
estaria perdendo muito prestígio junto à esfera política. E o ministro Santos Cruz estaria ganhando prestígio. Hoje de manhã mesmo teve uma reunião muito importante na Comissão de Transparência do Senado, onde ele alegremente, de maneira muito feliz, anunciou que esteve em Paris semana passada, uma reunião com 300 empresários, e a maioria dos empresários mostrando interesse em voltar ao Brasil para investir em função da reforma da Previdência. Então, muito feliz. E, em terceiro lugar, Bolsonaro toma essa decisão, o que mostra o caráter do presidente. Realmente é autossuficiente, pode ouvir aqui e ali, mas ele se respalda também. Por quê? Porque ele coloca no lugar do Santos Cruz um general mais forte. Na ativa, mais forte do que o Santos Cruz. Coloca o comandante do Sudeste, das Forças Militares do Sudeste, que é o general Luiz Eduardo Ramos. Então, ele é um general da ativa. Então, na área militar, as coisas estão bem administradas. Na área política, na minha visão, esse senador, e me disse, acaba de me ligar novamente, dizendo, nós estamos desolados. Desolamento. Há uma, vamos dizer, tristeza grande por parte da esfera política, particularmente no Senado brasileiro. Era isso que eu ia dizer sobre a esfera política. Quer dizer, quando entra alguém que pode ser de uma direita rosnante, que vai rosnar, há sempre um perigo no ar, há sempre uma coisa complicada no ar. Como se fosse da esquerda rosnante também. Não há nenhum critério ideológico aí. Acho que a saída do Santos se deveu realmente aos filhos do Bolsonaro e se deveu ao Olavo de Carvalho. Isso fica claro. E sinaliza um futuro meio sombrio. Porquanto isso, na minha visão, acirra os ânimos. O apartheid social, no sentido nós e eles. Nós e eles. Então, eu acredito que esse discurso, na minha visão, vai contribuir para as alas adversárias do Bolsonaro entrarem de cheio as oposições, particularmente. Mas é exatamente isso que eu estava dizendo, Torquato. Ou seja, é um perigo sempre esse rosnar. Né? Vamos lá. O site Intercept divulga novas conversas do juiz Sérgio Moro com procuradores da Lava Jato. Nos diálogos, o procurador Deltan Dallagnol relata encontro com o ministro do Supremo, Luiz Fux. O ministro teria apoiado Sérgio Moro na queda de braço com o falecido ministro Teori Zavascki. O trecho relativo ao ministro do Supremo, Luiz Fux, foi enviado pelo Intercept ao jornalista Reinaldo Azevedo, que o publicou em seu blog na internet. A conversa teria acontecido no dia 22 de abril de 2016, um mês depois do falecido ministro Teori Zavascki ter criticado Sérgio Moro por ele ter autorizado a divulgação de uma conversa telefônica entre a ex-presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula. Falando a outros procuradores no grupo do Telegram, Deltan Dallagnol diz: Caros, conversei com Fux mais uma vez hoje. Reservado, é claro. O ministro Fux disse quase espontaneamente que Teori fez queda de braço com Moro e viu que se queimou. E o tom da resposta do Moro depois foi ótimo. Disse para contarmos com ele para o que precisarmos, mais uma vez. A mensagem foi retransmitida a Sérgio Moro, que respondeu parte em inglês. Excelente, in Fux we trust. Em português, no Fux nós confiamos. Outras revelações foram publicadas no próprio site do Intercept. Em um deles, Moro repassa um pedido de ajuda da ex-deputada e hoje senadora Mara Gabrilli para que algum procurador fosse ouvir o publicitário Marcos Valério na prisão, porque ele teria mais informações sobre o caso do assassinato do prefeito do PT, Celso Daniel. Moro diz na mensagem: Prezado, a deputada Mara Gabrilli mandou o texto abaixo para mim. Podem dar uma checada nisso? Por favor, manter reservado. Deltan Dallagnol responde: Falei com Diogo, que checará. Na próxima quarta-feira, Moro vai depor no Senado sobre as mensagens reveladas pelo site Intercept Brasil. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro esteve no estádio Mané Garrincha, em Brasília, na partida entre Flamengo e CSA. Estava acompanhado do ministro da Justiça. Hoje cedo, o presidente deu a primeira declaração sobre os vazamentos e saiu em defesa de Moro. O que ele fez não tem preço. Ele realmente botou para fora, mostrou, né, as vísceras do poder, né, a promiscuidade do poder no tocante à corrupção. Ele faz parte da história do Brasil. Houve uma queda criminosa, né, uma invasão criminosa. Se o que está sendo vazado é verdadeiro ou não. Nós temos unido lá de cá para derrotar isso aí. Ninguém forjou provas nessa questão lá da condenação do Lula. Agora bateu no teto, né? Bateu na Corte Suprema, né, Gaudense? E aí? Veja bem. Compromete governo, Lava Jato? Nada. Salientar o fato de que tem sido normal
têm sido normais as conversas entre operadores do direito. Exato. Sejam eles advogados, procuradores do Ministério Público, juízes. Têm sido normais essas conversas. Eu tenho conversado com advogados que me dizem, eu faço isso há 40, 50 anos. Muito bem. Fato. Segundo fato, há um limite. É preciso ver que não haja uma combinação sobre, vamos dizer assim, a matéria que será julgada. Você faz isso, eu vou fazer isso. Quando isso ocorre, evidentemente, aí nós estamos diante do artigo 254 do Código de Processo Penal, que não permite que o juiz, vamos dizer, oriente... As partes, né? Coisa partes. que não houve. Terceiro lugar, eu estou querendo aqui tentar mostrar as consequências disso. Quem é que ganha com isso? Evidentemente, as oposições, e particularmente o PT e particularmente Lula, cujos advogados já entram com a questão, até com diálogos, mostrando esse diálogo do Supremo Tribunal Federal. Vai haver um julgamento agora do habeas corpus de Lula dia 25, próxima semana, e, evidentemente, essa questão vai estar agitando, vamos dizer, um plenário do Supremo. Eu concordo com você. Muito bem, então, só para terminar. Então, veja bem, o Lula. E, evidentemente, isso abre o discurso abolicionista no país, sob o aspecto da injustiça que foi feita para o Lula e sob o aspecto, portanto, da parcialidade do juiz Moro. Então, quanto ao juiz Moro, evidentemente, na minha visão, não vai haver prejuízo para ele pelo seguinte. Primeiro, porque ele continua como ícone da moralidade. Seja qual for o desfecho, ele vai continuar como ícone da moralidade. E, como ícone da moralidade, ele é um sério candidato em 2022. Daí porque o Bolsonaro, inteligentemente, quer mantê-lo, veja bem, mantê-lo e, na minha visão, ao contrário do que se diz, deverá cumprir a promessa de jogá-lo no Supremo Tribunal Federal, inserir lá, para afastar do páreo, para afastar o Moro do páreo de 2022. Então, você ia falar... O que fica claro é que não houve nada disso, o que não houve conversas de combinações. O que houve foram conversas, simplesmente. Não, mas ele faz orientações, né? São orientações, mas não é uma As orientação... ações da própria Lava Jato. Ou seja, quando fala do Lula, o Lula foi julgado primeiro pelo Moro e depois teve segunda instância, teve Supremo Tribunal de Justiça. Quer dizer, vamos todos nós agora verificar se houve conversa sobre isso também? Sabe, isso foi feito por um hacker. Eu não estou entrando no mérito da conversa. Eu estou apenas explanando o que aconteceu. O que vai ser analisado o mérito da conversa sobre, por exemplo, o mérito da conversa. Afinal de contas, houve ou não houve orientação para combinação de posições entre os dois? Vamos registrar. A Gabrilli pergunta sobre o Celso Daniel, é uma coisa importante. Vamos registrar a participação dos nossos telespectadores, que eu não registrei até agora, pela hashtag Jornal da Cultura no Twitter, o Fernando Cursino dizendo aqui, se sabe que teve os vazamentos, como que não sabe quem vazou? Porque é hacker, né? É mais difícil achar. Reinaldo Berto... Mas sabe, né? Se sabe. O tal do roubalinho. É verdade. O tal de roubalinho. O Reinaldo Berto. Quem prova que essas mensagens são verdadeiras? Tudo hoje pode ser manipulado e editado. Uma pesquisa global feita este ano pela empresa Serasa Experian mostrou que 8 em cada 10 brasileiros se preocupam com a divulgação de dados pessoais. A fraude bancária e o roubo de identidade estão entre as maiores aflições, que cresceram com as recentes ondas de ataques nas redes sociais. Ninguém quer mais usar celular, mas as pessoas querem facilidades, comodidades, né? Exatamente. Eu fui vítima disso. Uma companhia telefônica, uma de celular, pelo telefone, resolveu vender 3 telefones no meu CPF e eu fiquei com uma dívida e tive que ir à Anatel, tive que ir à companhia, tive que escrever cartas e mesmo assim, além de me dar muito trabalho, ainda tive problemas com o banco. Vamos ver essa reportagem então para ver a opinião das pessoas. Estagiária em uma faculdade de tecnologia em São Paulo, Fernanda não quer saber de comprar pela internet, por mais tentadoras que sejam as ofertas. Ela usa aplicativos que envolvem transações financeiras apenas no Wi-Fi, em casa. Eles criam um site que é igualzinho ao site da marca, e aí quando você vai ver não é um site totalmente falso e eles roubam seus dados. A internet é um pouco assustadora. É um mundo um pouco assustador. A desconfiança da Fernanda é anterior aos recentes casos que expõem a vulnerabilidade da rede mundial de celular.
O vazamento das conversas entre o ministro da Justiça e ex-juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol pelo site The Intercept, a invasão do chat de conversas de integrantes do Conselho do Ministério Público e o caso envolvendo o jogador Neymar deixaram os usuários em alerta. Todo mundo está sujeito a isso. Eu tenho muito cuidado com tudo mesmo. Prefiro não comprar do que arriscar. Os cyberataques crescem na medida em que a tecnologia avança. Quanto mais dispositivos conectados, maior o risco, porque aumenta o número de alvos. O Brasil é um dos países que mais sofrem com a ação dos hackers. Um dos principais motivos é a questão da cultura. O brasileiro ele termina sendo muito curioso, gosta muito de promoções, gosta de notícias. E aí o que acontece? As pessoas veem isso como uma facilidade. O professor de tecnologia dá dicas de como ficar menos exposto. Não usar o Wi-Fi público, trocar senha com frequência, não acessar ou repassar links desconhecidos, atualizar sistemas e aplicativos e não usar o login das redes sociais para acessar outros sites, principalmente de lojas online. O ideal é que a pessoa aproveite esses momentos, onde as informações estão saindo na imprensa e que ele aprenda com isso. Gaudêncio. Não, que nós estaremos cada vez mais sujeitos ao Big Brother, que na minha visão amplia seus olhos pelo mundo. E essa operação brasileira de gravação da interlocução da Dallagnol Moro, na minha visão, é algo planejado. Não é objeto de um hacker. Na minha visão, uma rede muito bem planejada, com sujeitos, com mandantes, com comandantes, com operadores. É uma operação comandada, na minha visão, até com a participação internacional. Eu não vejo só brasileiros nisso, Flávio. Grupos internacionais, por exemplo, esse grupo que era dono do Telegram, saiu da Rússia, é um grupo russo, para a Europa, não deram, na minha visão, habitat para eles na Europa e saíram e se refugiaram em outros países. Então, há um grupo do Telegram espalhado pelo mundo. Não sei hoje onde é que eles estão. Mas, na minha visão, faz parte de um jogo. E só aconselho o seguinte, você deve ter mais cuidado, muito mais cuidado, na sua locução, na sua interlocução, nos métodos, das maneiras de usar seus telefones. Posso fazer uma pergunta? Enfim, sim. Ou seja, nós não podemos... O brasileiro é muito improvisado. Tem que ter mais cuidado. E a BIM? A BIM. Agência Brasileira de Inteligência. Pois é, onde é que está? Onde é que está? A BIM. Como é que não descobre rapidamente quem grampeou o Sérgio Moro? Por que a BIM não descobre rapidamente quem que deu o dinheiro para os advogados do esfaqueador do Bolsonaro? O que acontece? Por que a BIM não descobre quem matou o Celso Daniel? Eu acho que a BIM, com todo respeito, deve estar vendo a pré-história da investigação. A pré-história. Enquanto nós estamos vivenciando a pós-história, a BIM está lá na pré-história. Vamos seguir. E vamos falar agora ao vivo com a repórter Luísa Moraes. Há uma enorme preocupação do brasileiro com a greve decretada para amanhã. Muitos querem saber se poderão sair de casa, se haverá transporte. Aí Luísa Moraes está no centro de São Paulo, da cidade de São Paulo, e vai nos passar algumas informações em relação a essa greve, essa possível greve amanhã. Não é isso, Luísa? Boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu estou aqui na região da Avenida Paulista e claro que isso preocupa porque a maioria dos brasileiros depende principalmente na questão do transporte coletivo, que deve ser a mais afetada, junto com os bancos que não devem funcionar. A greve, então, é contra a reforma da Previdência, que foi encaminhada pelo governo para o Congresso, está sendo analisada, e também contra o contingenciamento de verbas nas instituições de ensino superior. Segundo a CUT, estão programados atos em 170 cidades em 26 estados. Aqui em São Paulo, a concentração deve acontecer a partir das 4 horas da tarde no vão do MASP. O Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Coletivo na capital paulista afirmam que vão aderir à greve. O secretário dos Transportes Metropolitanos informa que a Justiça determinou que o metrô mantenha 100% do quadro de funcionários no horário de pico e 80% no restante do dia. E 100% em toda a operação da CPTM. Já os motoristas de ônibus devem aderir à greve no início da manhã desta sexta-feira, já por volta de umas 5 horas, impedindo que os carros deixem as garagens
os pátios onde ficam as companhias de ônibus. O poupa-tempo, hospitais e também as repartições públicas, pelo menos na capital paulista, vão funcionar normalmente. E o rodízio de veículos foi mantido. William, é com vocês. Obrigado, Luísa, pelas informações. Gaudêncio Torquato, a Justiça vai lá, proíbe a paralisação, eles são multados, não pagam as multas, voltam a reincidir e aí fica assim mesmo. Né? É uma questão a se analisar, é importante essa questão. É a primeira grande queda de braço entre o Brasil bolsonariano e o Brasil das oposições. Veja bem, as centrais sindicais mobilizadas e integradas em São Paulo estão convidando a greve, todas elas. Inclusive, elas concordaram, por exemplo, em repartir entre elas a multa que foi estabelecida, estipulada pela Justiça. Meio milhão, enfim, nós pagamos. Então, a questão do dinheiro não está sendo discutida. Vamos ver o que vai acontecer. A Prefeitura de São Paulo está liberando o rodízio, enfim, amanhã de caos. Não está liberando o rodízio, continuará o rodízio, terá rodízio. A rodízio continuará? Continuará, segundo a nossa repórter. Então voltou atrás, porque na verdade, de manhã, a Prefeitura tinha abolido o rodízio. O que significa, vamos ver o que vai acontecer, porque, veja bem, é uma greve nacional. Se for um fracasso, evidentemente o governo vai comemorar e, evidentemente, com isso, é uma greve contra a reforma da Previdência. Então, vamos ver qual vai ser o tom desta greve no sábado e no domingo, porque isso vai ditar certamente também o comportamento dos senhores deputados na próxima semana ao discutir a reforma da Previdência. O Emerson Paludetti, falando aqui pelo Twitter, a greve é contra a reforma da Previdência e quem é punido é o povo, Flávio, que quer trabalhar e os empresários. Exatamente, é isso. Uma greve sem nexo, sem motivo, uma greve simplesmente para fazer uma queda de braço com o governo, inútil, uma greve que vai deixar as pessoas preocupadas, chateadas. E terça-feira, no Congresso, começa a se discutir, vai haver pedido de vista e tal, todos nós estaremos interessados e tal. Agora, a greve não tem o menor interesse. Eu espero só que o William não faça greve, porque eu adoro assistir o Jornal da Cultura. Tem que deixar eu vir para cá, né? Só vem de transporte público, né, Gaudêncio? Veja a seguir, legislação regulariza microempresas de crédito e aumenta a tensão entre Estados Unidos e Irã após ataques a navios petroleiros no Golfo de Omã. Nós voltamos em instantes. O governo sancionou uma lei que permite a criação de empresas de crédito formadas por quem tiver interesse de emprestar dinheiro para micro e pequenas empresas. Isso com recursos próprios. A medida poderá injetar cerca de 20 bilhões de reais na economia. Há 7 anos, o Paulo administra uma empresa que fornece refeições e monta refeitórios industriais. Para dar passos maiores, precisou de crédito, mas ele não foi ao banco. Muita burocracia, demora bastante para o retorno. Como a gente teve o fechamento e o cliente deu um prazo curto para a gente começar a atender, então provavelmente ia comprometer esse prazo que ele deu. O Paulo procurou o Renato, ou melhor, a ESC do Renato, que emprestou R$10 mil a uma taxa de 3%. Posso dizer que em 2 dias o valor já estava disponível. O Sebrae ouviu mais de 3 mil micro e pequenos empresários e descobriu que pelo menos 20% deles já tiveram empréstimos negados pelos bancos. Aí chegou a empresa simples de crédito, a ESC, que foi regulamentada pelo governo justamente para atender esses negócios que não se adequam às exigências dos bancos quando o assunto é crédito. Funciona assim, qualquer pessoa com uma reserva própria de dinheiro pode se cadastrar como ESC e disponibilizar empréstimos para micro e pequenas empresas a taxas definidas pelo governo federal. A transação é registrada e acompanhada pelo Banco Central. Tudo é supervisionado pelo COAF, o Conselho de Operações Financeiras do Ministério da Economia. A característica do banco é ele capta recurso, ele faz intermediação financeira. A ESC não faz isso. A ESC empresta o dinheiro dos seus sócios. Então, todo capital que eu tenho na minha ESC é dinheiro meu integralizado para que eu possa atender as microempresas. O grande diferencial é que a gente entende o empresário no dia a dia, na necessidade dele. Então, desburocratiza muito, reduz a taxa, né? Então, tem vários benefícios para a pequena empresa.
A Lei Complementar 167 de 2019 prevê que uma ESC só pode realizar operações para empresas com atuação exclusivamente no município e em municípios limítrofes, e que o valor total das operações da ESC não poderá ser superior ao capital realizado. Cada pessoa só pode ter uma ESC vinculada a um CPF, e a receita bruta anual não pode ser superior a 4,8 milhões de reais. Este professor de economia da USP vê a iniciativa com bons olhos, desde que haja uma fiscalização rigorosa. O crédito, ele é necessário para ele permitir o investimento. O investimento é o que gera emprego. Então, nós vamos caminhar, de uma certa forma, para a geração de empregos. É nesse sentido, principalmente, que essa medida é positiva. Flávio, facilidade de crédito, mercado aquecido, né? Exatamente. A conta fecha. Essa não é uma ideia nova, todos nós sabemos disso, é uma ideia que veio da Índia, parece que um sujeito lá resolveu fazer o Banco do Povo e foi um sucesso, um grande sucesso, porque os melhores pagadores são as pessoas pobres. Pagam em dia, pagam certo, vai ser um sucesso aqui no Brasil, nós teremos crédito maior para pequenas e microempresas. Muito bom, muito feliz. Gaudêncio, o problema é para quem empresta, né? Qual a garantia que ele vai ter de recebimento? Primeiro, essa garantia que a justiça nossa é morosa, a confiança que pode existir, vamos dizer, nesse valor que os pobres pagam os seus compromissos, muito mais do que os ricos ou do que as classes médias. Evidentemente, depois, vamos dizer, William, esses empréstimos não serão volumosos, são pequenos empréstimos. E depois nós vamos ter, na minha visão, aí um controle, certamente vai haver um certo controle por parte aí das autoridades monetárias. Agora, o importante é mostrar que a economia brasileira precisa, nesse momento, de receber um impulso, receber uma injeção de ânimo. É preciso que se reative o consumo. Temos 13 milhões e meio, 14 milhões de desempregados. E uma maneira, vamos dizer, de amenizar, atenuar essa questão, é fomentando o empreendedorismo a partir dos pequenos. Pequeno comércio. Lá embaixo. Vamos fomentar, vamos dizer, esses pequenos empreendimentos. Eu estou vendo que está crescendo no país. Os artesãos caseiros, enfim, as pessoas começam a fazer em suas residências, em suas sedes de moradia, suas moradias, começam a fazer esses pequenos negócios, e isso está dando certo. Olha aqui, o Luiz Antônio pelo Twitter, boa abertura de concorrência no mercado financeiro, as cooperativas já fazem isso, mas é mais uma forma de desenvolvimento. A Rita Aparecida Adame, que atitude inteligente, agora parece que o Brasil está pensando na sua economia. 2 navios petroleiros foram atacados hoje no Golfo de Omã. As explosões podem aumentar ainda mais as tensões entre Estados Unidos e Irã. Os navios atacados são japonês e norueguês. A tripulação dos dois foi salva e não há relatos de feridos graves. A natureza e a autoria dos ataques não foram informadas. O Golfo de Omã é uma região estratégica porque é uma ligação do Golfo Pérsico ao Mar da Arábia e é por onde passa o transporte de petróleo para os consumidores da Ásia, Europa e América do Norte. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, condenou os ataques durante reunião do Conselho de Segurança. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, e a Arábia Saudita acusaram o Irã pelo ocorrido. As explosões fizeram o preço do petróleo subir 4% nas bolsas americanas. Os ataques acontecem no momento em que o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, visita o Irã para tentar fazer uma mediação entre Teherã e Estados Unidos. O ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, saiu na frente na disputa pela sucessão de Theresa May no comando do Partido Conservador e como chefe do governo do Reino Unido. Na primeira rodada de votações entre os parlamentares da legenda, Johnson recebeu 114 votos. Em segundo lugar ficou o atual ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, com 43. Além deles, outros 5 candidatos seguem na disputa. Os parlamentares conservadores vão realizar novas votações na semana que vem e o sucessor de May deve ser anunciado na última semana de junho. Veja instantes, o governo de São Paulo lança campanha contra a violência doméstica. E mortes por dengue triplicam no Brasil este ano. Aguarde que voltamos já. O governo de São Paulo inicia campanha para aumentar a defesa da mulher e fortalecer o combate à violência doméstica.
Ao ver a filha apanhar do genro, essa mãe tomou uma atitude. Consegui conter as agressões, colocamos ele para fora e em seguida procuramos a delegacia da mulher para fazer a queixa ou corpo de delito. Reginaldo também já presenciou uma violência contra a mulher, mas teve medo de chamar a polícia. No final do dia, o rapaz ficou alterado demais com a esposa dele, pegou ela pelos cabelos, passou uma rasteira nela, chutou ela no chão e ninguém fez nada. Fiquei imobilizado. A violência doméstica deve ser combatida por todos, pelas vítimas e por quem presencia as agressões, seja ou não um parente. Uma campanha do governo de São Paulo quer sensibilizar a população para denunciar esses casos. A Fernanda foi espancada e teve a casa incendiada pelo ex-companheiro. Feminicídio. Repudie. Denuncie. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Esta campanha que é de sensibilização da opinião pública e, neste caso, nessa primeira etapa, principalmente das mulheres, que devem denunciar qualquer ameaça que recebam, tanto nas suas casas quanto fora delas, no seu ambiente de trabalho, nas ruas, ou em clubes, ou em qualquer circunstância. No Brasil, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de agressão física ou verbal. Só hoje, mais de 3 mil brasileiras foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento. O Brasil é o 5º país com o maior número de feminicídios, quando uma mulher morre só pelo fato de ser mulher. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a questão é um problema de saúde pública e equipes de diversas áreas devem ser capacitadas para lidar com as situações. Essa mulher precisa de moradia, precisa ser incluída num programa de empreendedorismo, num programa de mercado de trabalho. Esse serviço não sabe para onde encaminhar. Ou quando a mulher está numa situação de risco grave, precisa de um abrigo sigiloso. A vergonha e o preconceito também são barreiras na hora de denunciar. Porque a mulher que verdadeiramente foi violentada, sofreu essa violência, ela pode imaginar que não vão acreditar no que ela está dizendo. E a dependência financeira também, né, Flávio? A dependência financeira é muito importante, mas eu acho que o que foi dito aí é muito importante. Denuncie, não deixe acontecer a segunda vez. Aconteceu levemente, denuncie, vá procurar o seu, a quem de direito, para que não ocorra. Se você tiver um amigo, se você tiver uma amiga, um vizinho que está sofrendo algum tipo de violência, denuncie. Não deixe isso acontecer. Nós somos o 5º país do mundo em feminicídio. Isso não é um bom lugar para nós estarmos. Gaudêncio. Eu estou perplexo e assustado com os casos crescentes na área da violência contra a mulher. Eu não sei agora, Flávio e William, se esse crescimento é em função da exposição maior dessa violência por parte das mídias eletrônicas e tradicionais, ou seja, sempre existiu, mas nunca se denunciou, ou se nós estamos vivenciando realmente aí um momento de expansão dessa violência. Acho que são o fato é que eu estou constatando, por exemplo, eu vejo aí casos e mais casos, inclusive nas redes sociais, WhatsApp, casos de violência. Enfim, a mulher é exposta a isso e aquilo. Então, agora, veja bem, eu vejo essas campanhas elogiáveis, realmente eu me congratulo com o governador de São Paulo pela iniciativa, porém, é preciso convir que essas campanhas são, na minha visão, pontuais e periódicas. Urge combater as causas e não as consequências. Ou seja, é preciso que haja aí campanha permanente de educação, a partir da escola primária, a partir da infância, sobre a questão dos gêneros, o papel da mulher na sociedade, o papel do homem na sociedade, enfim, igualdade de gêneros. Na minha visão, nós não temos uma boa tradição no ensino da educação sobre gêneros do país. E incutir na criança que um menino tem 25% a mais de massa muscular. Portanto, ele é muito mais forte que uma menina. Sabendo disso, ele vai saber que ele não pode agredir uma criança. Por 8-3, o Supremo Tribunal Federal decidiu criminalizar a homofobia e a transfobia.
Pela decisão, declarações homofóbicas poderão se enquadrar no crime de racismo. A pena é de 1 a 3 anos de prisão, além de multa. Se houver divulgação de ato homofóbico em meios de comunicação, como redes sociais, a pena será aumentada para 5 anos de reclusão. Os templos religiosos que pregarem contra o relacionamento homossexual não serão penalizados. Você quer falar ou posso seguir? Isso é um perigo, né? Porque, de repente, você vai citar a Carta de São Paulo aos Romanos. A Carta de São Paulo aos Romanos, no versículo 5º, diz: não te deitarás com outro homem. Pode ser penalizado. Se não for penalizado, ótimo. Então, que a lei prossiga. Vamos trabalhar o tema sob a perspectiva de igualdade. Se realmente o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão de condenar, né, aqueles que são contra, que são, vamos dizer assim, que são homofóbicos, é preciso que haja uma pregação universal. Eu não estou querendo aqui usar o termo em relação a outras igrejas, mas eu quero dizer que todos os credos deveriam se responsabilizar por pregar essa igualdade entre homens e mulheres e, por favor, homofóbicos também, iguais. Muito bem. E não tratá-los de maneira desigual. Exatamente. Então, eu não compreendi muito bem porque essa falta de apenação, nem penalização. Penalização é ter pena. De pregar nas igrejas. Exatamente, pregar nas igrejas. Eu não entendi por que isso. Ok. Número de mortes por dengue este ano triplicou em relação a 2018. O Ministério da Saúde divulgou que do começo do ano até 27 de maio foram registradas 295 mortes causadas pela dengue. No ano passado foram 99 mortes no mesmo período. Os estados de São Paulo e Minas Gerais concentram 68% das vítimas. 5 conselheiros afastados do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro se tornaram réus hoje, acusados de participação em um esquema de propina e de superfaturamento em obras públicas. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Entre os acusados está Domingos Brazão, ex-deputado estadual, também investigado por suposto envolvimento nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes. A defesa de Domingos Brazão informou que vai se pronunciar após ter acesso à denúncia. Logo mais, às 10h30, tem o Cartão Verde. Eu tenho a honra de receber aqui no estúdio, após esse período de afastamento, o apresentador do Cartão Verde, Vladir Lemos, o homem que sabe tudo de futebol, né, Vladir Lemos? Inclusive, assim que eu acredito, inclusive futebol feminino, você é um craque, não é isso? Na verdade, o futebol feminino, William, é um prazer. Tem sido um grande assunto, um dos grandes, né? Nunca desfrutou de tanto prestígio. A gente vai ver, a gente separou os gols da seleção brasileira, teve em campo hoje. A Marta abriu o placar, a gente vai ver depois a Cristiane fazendo 2-0 para o Brasil. Tudo isso no primeiro tempo, mas aí a história começou a mudar, né? Depois desse gol da Cristiane, a gente vai ver a Austrália fazer um gol no finalzinho da etapa inicial. E o que veremos no segundo tempo foi mais desagradável ainda. A gente vai ver 2 gols aí esquisitos, para dizer o mínimo. Esse de empate e esse outro que acabou sendo marcado contra pela Mônica, que vinha fazendo até uma boa partida. Apesar desse resultado, o Brasil ainda tem chance de classificação, porque os terceiros colocados de grupo também avançam para a próxima fase. E amanhã tem Copa América, né? Falamos das mulheres, mas amanhã... E vale a pena fazer o registro da Marta também, que está se tornando uma personagem cada vez maior no cenário mundial. Com esse gol que a gente vê ela marcar ali de pênalti, virou a maior goleadora em Copas ao lado do alemão Klose e a única atleta entre homens e mulheres a marcar em 5 mundiais diferentes. Tá, hoje teve bola também, masculino, não é isso? Exatamente, está tendo a rodada do Campeonato Brasileiro. Que são assuntos que vão estar no... Também, vamos inclusive informar os telespectadores do Jornal da Cultura. O Palmeiras está em campo nesse momento, finalzinho de jogo, vai vencendo o Avaí por 2-0, retomando a liderança que por hora estava na mão do Santos. E o São Paulo passou boa parte do tempo perdendo para o Atlético Mineiro, não precisa ficar triste. São Paulo empatou agora há pouco com o Pato. Ele sempre vem com esse negócio do Atlético Mineiro. Vamos lá. Cartão Verde. Pois eu ia falando, a gente falou das mulheres, amanhã o Brasil masculino estreia na Copa América e o nosso convidado é o Sebastião Lazzaroni, que venceu a Copa América dirigindo a seleção brasileira em 89, fazia 40 anos naquela época que o Brasil não ganhava a Copa América. Ele ganhou a Copa América e depois dirigiu a Copa do Mundo, ou seja, alguém com know-how suficiente para falar de Copa América, principalmente quando é disputada no Brasil. Estaremos no ar a partir das 10h30. Um prazer o reencontro. 10h30 nós vamos assistir. Bom jornal para vocês. Vamos correr para casa e assistir. A seguir, nova diretoria toma posse aqui na Fundação Padre Anchieta e as celebrações do Dia de Santo Antônio pelo Brasil, que abrem oficialmente as comemorações das festas juninas. Nós voltamos já.
Fundação Padre Anchieta, mantenedora da TV Cultura, trocou de comando. José Roberto Maluf tomou posse na presidência hoje, prometendo fortalecer os pilares da emissora com olho no futuro. Considerada a segunda melhor emissora do mundo em programação por uma pesquisa da BBC de Londres, ficando atrás apenas da própria BBC, a TV Cultura tem um compromisso com a formação do pensamento crítico do cidadão. Por isso, há muita ênfase no debate democrático. Os microfones estão abertos para ouvir as diferentes opiniões. Uma prova é o Roda Viva, que entrevista personalidades de todas as tendências e ideologias. O Jornal da Cultura, com os debates na bancada que colocam frente a frente pessoas de pensamentos diferentes. E o Provocações, sem papas na língua. O que é a vida? Informação de qualidade que vai além dos debates. Que é o que os venezuelanos hoje fazem, né? Nos programas infantis. Vamos lá, Ofélia! Adolescentes. É muito difícil, eu não consegui fazer nada, não. Na programação erudita. Nos serviços em forma de bate-papo. E a gente volta para falar de música, teatro, dança, tudo ao mesmo tempo. No esporte, que também é cultura. Existe um planejamento para se contratar. Na arte das ruas e dos rincões mais distantes. Serra de Santana, meu pedacinho de chão. Deixamos uma programação de alta qualidade, deixamos a situação tecnológica, a situação está absolutamente adequada, os equipamentos são os mais modernos possíveis, nós estamos, enfim, num patamar hoje da mais alta qualidade. Uma gama de atividades que teve origem há 50 anos e que agora vive uma nova fase com a mudança na administração. A Fundação Padre Anchieta deu posse hoje ao novo presidente, José Roberto Maluf, e ao novo presidente do Conselho, Antônio Prado Júnior, o PAECO. A mesa diretora tem que ouvir o Conselho, que por sinal ouve a sociedade. Nosso trabalho é ouvir democraticamente o Conselho, extrair do Conselho o que ele tem para nos dar, que é muito. Serão mantidos os 3 pilares principais que sustentam a TV Cultura: a educação, a cultura e a informação. Então os desafios são muito grandes porque o mundo muda muito rapidamente e a televisão muda mais ainda. Muito bem, vamos ver agora as mensagens, algumas das mensagens enviadas na hashtag do Jornal da Cultura no telão ali, olha, vamos lá. Wilson, é triste ver ações corporativistas do funcionalismo inventar greves sempre que seus privilégios são ameaçados. José Coura está dizendo, Torquato, então a reforma da Previdência vai trazer empregos, você garante isso? E o Fernando Cursino, como alguém quer fazer a reforma da Previdência e não incluir eles mesmos, os políticos, nessa reforma? Os políticos estão lá dentro da reforma, né? Foram incluídos, né? Estão incluídos. Eles estão incluídos, inclusive... Pode virar para cá, Galdês, por gentileza. Com a aposentadoria, eles só têm que se aposentar aos 65 anos, contribuição de 20 anos... Enfim, mas eles estão incluídos. Tá. Em relação à questão da reforma da Previdência, veja bem, a tese é a seguinte: se o país se mantiver de maneira estável, a economia recuperada, sem esse buraco de bilhões e bilhões e bilhões na Previdência, sem essa reforma não haverá dinheiro para pagar aposentados daqui a alguns anos. Enfim, com essa situação é possível, então, nós temos um outro país, um país mais otimista, um país onde o emprego voltará, sem dúvida nenhuma, na esteira da estabilidade da economia. Eu não estou aqui dizendo que a reforma da Previdência imediatamente vai absolutamente redundar em emprego. Precisa das outras reformas. Evidentemente, a reforma tributária. Tributária, que é muito importante. Até parte da reforma política. Reforma, enfim, todas as reformas são necessárias. Tem que modernizar esse país. Vamos pensar o país dentro de um programa de reformas. Claro que esse país que se apresenta desse horizonte reformista será um país com mais empregos, com mais estabilidade, com mais segurança e com o aumento do PNBF, Produto Nacional Bruto da Felicidade. Bonito. Flávio Galvão. O que eu acho é que o funcionalismo fazer greve, ele não está fazendo greve por conta da Previdência, ele não está fazendo greve alguns funcionários públicos. Há uma polarização nesse país. Então, essa greve é uma queda de braço entre o governo e quem não é governo. Não sei o que vai resultar, mas espero que não atrapalhe a vida das pessoas. Só para encerrar, William, eu queria dar um abraço especial ao Maluf, que é meu
querido amigo e que está assumindo aqui a Fundação Padre Anchieta. Muito bem. Eu quero cumprimentar não só o Maluf, mas também o Paeco. São dois profissionais de grande renome, afamados na área da comunicação no país. Exato. E certamente nós vamos ter aí uma televisão muito mais conduzida, muito mais no caminho do profissionalismo. Então, meus parabéns. Muito bem. Gaudencio Torquato, muito obrigado pela participação no Jornal da Cultura. Uma ótima noite. Flávio Galvão, boa noite. Muito obrigado, pela participação. E o nosso boa noite vai para o dia de Santo Antônio, celebrado hoje em todo o Brasil. Fiéis e devotos participaram de missas e procissões em homenagem ao santo casamenteiro e fizeram fila para receber um pedaço do bolo, símbolo da fartura. A data abre oficialmente as comemorações das festas juninas. E não se esqueça de acessar o nosso canal no YouTube. Você pode rever este jornal aqui e outros conteúdos do jornalismo. Inscreva-se também lá, né, para ser notificado sobre tudo que acontece no jornalismo da cultura, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.